feriado nacional. Na reunião. Sim, sim. Mas eu posso fazer questões que vocês queiram também, né? A gente tem à vontade. Certo? Enquanto vocês de repente vão selecionando alguma coisa para nos divertir, eu vou finalizar a nossa revisão dinâmica impossível com alguns exemplos clássicos. Um exemplo interessante que apareceu lá em Florianópolis, logo que o Google começou a se destacar, né, no tênis, uma questão que apareceu direto nos vestibulares e que eu tenho visto coisa semelhante por aí, é mais ou menos o seguinte. Dizia que o Google recebia uma bolinha que tinha uma massa de 20 gramas e essa bolinha chegava com uma velocidade de 72 km por hora. Após dar a raquetada no sentido oposto, ele devolvia a bolinha com uma velocidade de 108 km por hora. E afirmava que o tempo de contato da raquete com a bolinha era de 0,01 segundo. 1/100º de segundo. Perguntava qual é a força média que a raquete executa na bolinha. Então uma ideia bem simples, vem uma bolinha de 20 gramas com 72 km por hora para cima de ti, tu dá uma raquetada nessa bolinha, ela vai na horizontal, assim como chegou, só que com uma velocidade de 108 km por hora. O tempo de contato da raquete com a bolinha é de 0,01 segundo e pergunta, qual é a força que a raquete exerce na bolinha? Nós acabamos de ver que tem o teorema do impulso, que é a segunda lei de Newton. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que é variação? É a coisa final menos a coisa inicial. E aqui que é o perigo. Eu vou poder calcular o impulso fazendo massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Só que essas velocidades são grandezas vetoriais. A massa da bolinha é de 20 gramas, eu vou ter que passar para quilograma dividido por 1000. Se eu divido por 1000, a massa da bolinha dá 0,02 quilogramas. A velocidade final da bolinha eu vou dividir por 3,6 mais uma vez, vai dar o famoso 30 metros por segundo. E aqui que está o pulo do gato da questão. A massa da bolinha nós conhecemos. Só que a velocidade inicial é um vetor que aponta no sentido oposto da velocidade final. Se eu disse que para a direita era positivo, o vetor para a esquerda é negativo. E é esse o grande risco. Divide por 3,6, dá 20 metros por segundo. Impulso é igual. Esse menos com menos aqui que é terrível. 30 vezes 0,02 dá 0,6, menos com menos vai dar mais, isso vai dar 0,4. O impulso então foi de 1 newton segundo. Só que ele não pediu o impulso, ele pediu a força, e impulso é força vezes tempo. Como o impulso foi de 1 newton segundo, a força eu quero descobrir e o tempo foi de 0,01 segundo, o tempo de contato entre a raquete e a bolinha, está multiplicando, passou a dividir por 0,01 é o mesmo que multiplicar por 100. Quer dizer que a raquete fez uma força média de 100 newtons, o equivalente a 10 quilos. Essa é uma questão famosa que apareceu, né, na Federal de Santa Catarina, e que depois foi reaparecendo em diversas outras formas. Além desse primeiro exemplo, então, fiz o exemplo 1, em homenagem ao nosso querido Guga, vamos fazer outros exemplos clássicos. Ali a velocidade negativa, uma tem que ser negativa e outra é positiva. Isso, garota. Eu acabei coincidentemente dizendo que para lá era positivo quando escrevi a velocidade final. Como a velocidade inicial era para o outro lado, então automaticamente ela ficou negativa, mas poderia ser o contrário. Sim, perfeita colocação. Outras questões famosas que envolvem dinâmica impossível é aquela história do cara dar um tiro com um canhão. O cara vai lá e diz que tem um canhão, vou botar o canhão bem na horizontal para ninguém ter chance de interpretar erradamente. Esse canhão ele tem uma massa de 300 quilos, e vai disparar um projétil, massa do canhão, vai disparar um projétil que tem uma massa de apenas 1 kg. 1 kg, a massa. Os gases
gases de expansão vão fazer com que esse projétil saia do canhão com uma velocidade de 100 metros por segundo. A pergunta é, logo após o tiro, qual é a velocidade de recuo do canhão? Sabendo que um canhão de 300 kg dispara um projétil de 1 kg com velocidade de 100 metros por segundo, determine a velocidade do recuo do canhão imediatamente após o disparo. Esse é o famoso caso de sistema isolado. O que é esse sistema isolado? É aquele sistema onde não atuam forças externas. A ideia é bem simples, gente, ó. Sistema é aquilo que a gente estuda na física. Se eu quero estudar essa cadeira, a cadeira é o sistema. Eu não sou o sistema. Nós estamos estudando a cadeira. Se eu faço uma força na cadeira, a quantidade de movimento dela mudou, né? Ela estava parada e de repente ela não ficou mais parada. Eu fiz uma força externa. Forças externas alteram a quantidade de movimento de um objeto. Tudo bem? Porém, se eu quiser estudar eu e a cadeira, agora eu e a cadeira somos um sistema. Eu faço parte do sistema. Se eu for pular da cadeira, você deve ter percebido que ao pular da cadeira, a cadeira foi para um lado e eu fui para o outro. Quando uma força é interna, ou seja, quando uma parte do sistema faz força em outra parte do sistema, essa força não altera a quantidade de movimento do sistema. Tanto que inicialmente a quantidade de movimento era 0. Quando eu fui para a esquerda, ou quando eu fui para a direita de vocês, a cadeira foi para a esquerda de vocês. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Por incrível que pareça, a minha massa multiplicada pela minha velocidade para a direita estava igualzinho a massa da cadeira multiplicada pela velocidade da cadeira quando eu pulei. Exatamente, por isso que a quantidade de movimento continuava 0, antes e após o pulo. Por isso que quando eu estou pulando, a Terra está se mexendo. As pessoas não acreditam, mas dá para calcular, quando eu pulo, quanto a Terra se mexe. As pessoas têm bastante dificuldade de aceitar isso. Tanto que, quando a usina hidrelétrica de Três Gargantas lá na China começou a funcionar, primeiro eles desviaram o rio para o lado para poder fazer a usina. A Terra girou no sentido oposto. Os satélites que giram em volta da Terra perceberam isso. Quando a usina foi começar a funcionar, devolveram o rio para a posição original e a Terra voltou para a posição onde ela estava logo após o deslocamento do rio. Né? Então tu vê, isso são coisas mensuráveis, certo? Não é um delírio. O que é um sistema isolado, então? É aquele onde atuam apenas forças internas. E forças internas não alteram a quantidade de movimento de um sistema. Portanto, em todo sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Só que no início, antes do canhão disparar o projétil, eles estavam parados, então a quantidade de movimento é 0. Logo após o tiro, eu tenho a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade do canhão, massa vezes velocidade do projétil. O canhão tem massa de 30, eu quero saber a velocidade dele após o tiro. O projétil tem massa de 1 e a velocidade dele na hora do tiro era 100. Mais passar para cá, menos. Está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a velocidade do canhão vai ficar menos 0,333 metros por segundo. Por que a velocidade do canhão é negativa? Porque eu disse que a velocidade do projétil que era para frente era positiva. Como o canhão vai para trás, tem que dar negativa a velocidade dele. E por que a velocidade do canhão foi 300 vezes menor que a velocidade do projétil? Porque a massa dele era 300 vezes maior. Simples assim. Isso nos mostra por que bater num caminhão é fatal para quem está num carro. Porque o caminhão vai sofrer uma mudança de velocidade muito menor do que o carro. E o que mata as pessoas é a mudança de velocidade, a aceleração que elas sofrem. Nos Estados Unidos, os donos de caminhonetes grandes começaram a matar muitos donos de carros pequenos, se prevalecendo pelo fato de a caminhonete ser maior e a pessoa ter menos cuidado. Ah, o carrinho pequeno sai da frente. Então hoje a legislação norte-americana é muito cruel com donos de carros
grandes. Se tu matar dentro de uma caminhonete grande uma pessoa em carro pequeno, tá ferrado. Porque tu é considerado responsável pela proteção daquela pessoa que está no carro menor. Né? E a física que mostra isso, a física mostra isso. Por isso eu comprei uma D20 89 de 2,5 toneladas. 2 toneladas e meio, porque né, na falta de airbag ou qualquer outra coisa, o que importa é a massa do carro. Como o meu carro tem 2 toneladas e meio, se eu bato num carro de 1 tonelada, a cada 100 quilos a mais que meu carro tem, eu aumento em 10% a chance de sobrevivência, mesmo batendo num Audi, com airbag de cortina e escambau. Portanto, com 1.500 quilos a mais do que o carro de 1.000 toneladas, eu tenho, sei lá, 15.000% a mais de chance de sobreviver. Isso se eu bater num carro mais leve, se eu bater num caminhão, eu morro igual, sabe? O negócio é não bater, mas se for bater, o ideal é bater um carro mais pesado contra um carro mais leve, protegendo as pessoas que estão no carro pesado, assassinando as pessoas que estão no carro leve. E, né, importante fugir das batidas para quem está em carros leves. Apesar disso, é importante saber que o carro mais leve, com um bom motorista, pode ser mais ágil para desviar, né, das coisas pesadas. Certo? Galera, uma outra questão, que aí apimenta de vez essa parte de dinâmica impulsiva, é quando a gente vai trabalhar um choque entre automóveis que não seja um choque inelástico. Já que nós estamos aqui lambuzados nessa matéria, vamos fazer o seguinte, ó. Professor, pode revisar choque inelástico? Claro. O que é? Isso, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer agora. Na verdade é o seguinte, do ponto de vista teórico, a gente poderia dizer que choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é 1. Choque parcialmente elástico, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. E choque inelástico, o coeficiente de restituição é 0, é quando os corpos batem e grudam um no outro. O ideal é a gente fazer uma situação onde a gente pega um choque inelástico e vá transformando ele num choque parcialmente elástico e depois num choque perfeitamente elástico. Então vamos fazer a seguinte situação. Carro parado no semáforo com seus 1.000 quilogramas. Parado não, ele estava andando devagarzinho, aquela velocidade clássica de 36 km por hora. E o caminhoneiro sonolento vem atrás com seu caminhão de apenas 9 toneladas, um caminhãozinho descarregado, só o cavalinho. E o caminhão está sonolento, o motorista 72 km por hora. Bum! Bateu. Eu quero 3 situações para estudar. Eu quero a situação A, considerando que os carros vão permanecer colados após a batida, ou seja, o coeficiente de restituição é 0. Eu quero saber qual é a velocidade dos carros após a batida. Qual é a velocidade final do caminhão, A e B vamos chamar. Qual é a velocidade do carro A e do carro B após a batida. Eu quero saber isso, quando o coeficiente de restituição é 0, quando o coeficiente de restituição é 0,5 e quando o coeficiente de restituição é 1. Vamos fazer esses cálculos aí. Toda questão de colisão ou choque mecânico, também alguns materiais é chamado de choque mecânico, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Essa parte não vai alterar nada do item A, B ou C. Qualquer questão de choque mecânico, a gente começa como se fosse um sistema isolado qualquer. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Nós temos o carro e o caminhão, o móvel A e o móvel B antes do choque e após o choque. Toda questão de choque entre carros, motos, naves alienígenas ou qualquer outro tipo de móvel, a gente começa assim. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Já que são 2 corpos antes e depois, ficou M vezes V mais M vezes V no início igual M vezes V mais M vezes V no fim. Se tivesse um terceiro corpo, teria mais um M vezes V antes e mais um M vezes V depois. Massa do caminhão, 9.000. Velocidade inicial do caminhão, divide por 3,6, dá 20. Massa do carro, 1.000 kg. Velocidade do carro, divide por 3,6, dá 10.
Após a batida, massa do caminhão. Se a questão não falou em perda de massa, eu continuo dizendo 9.000. Massa do carro após a batida. Se não houve perda de massa, de acordo com a questão, continua sendo 1.000. 2 vezes 9, 18, mais 4 zeros, 130.000. 10 vezes 1.000, 10.000. Isso é igual a 9.000 V do carro A, mais 1.000 V do carro B. Se eu somar 190.000, é igual a 9.000 VA mais 1.000 VB. Vocês devem entender que eu posso pegar essa equação e dividir ambos os lados por 1.000, né? Seria equivalente a tirar 3 zerinhos de cada número. Então fica uma equação bem bonitinha. 190 é igual a 9VA mais 1 VB. Esta equação, pessoal, que nasceu da conservação da unidade de movimento, ela vai ser usada nos itens A, B e C. Ela é válida para qualquer choque mecânico. O que quer dizer que o choque é inelástico? Dizer que o choque é inelástico é dizer que os carros após a batida se grudaram. E isso é o mesmo que dizer que a velocidade do carro A é igual à velocidade do carro B. Já que VA é igual a VB, eu vou chamar de V essa velocidade. E a equação que nós obtivemos fica 190 igual a 9V mais 1V. 9V mais 1V é 10V. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Eu descubro que no carro, no caso dos choques, do choque entre os móveis serem inelástico, a velocidade final de ambos os carros é 19 metros por segundo. Para a direita. Tu vê, né, cara? O que é 19 metros por segundo? Multiplica por 3,6. Só para a gente ter uma noção. 19 vezes 3,6. 68,4. Ou seja, o caminhão sofreu uma redução de velocidade de 1,6 km por hora. O motorista acordou com um susto. Ai meu Deus, o que aconteceu? Ai, matei os carros. Enquanto a galera do carro saiu de 36 km por hora para 68 km por hora. Foi uma variação de velocidade de 32,4 km por hora, quase instantaneamente. Pescoço quebrado. Então, tu vê que brutal que é um caminhão de 9 toneladas atingir um carro de 1 tonelada. É brutal a diferença. Agora, para resolver a letra B e a letra C, além de usar a equação que eu usei já na letra A, eu vou ter que montar uma outra equação através do coeficiente de restituição. O que era o coeficiente de restituição mesmo? Era a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Como os dois carros estavam andando para o mesmo lado, a velocidade de aproximação é a velocidade do carro de maior velocidade, 20, menos a velocidade do carro de menor velocidade, 10. Então a velocidade de aproximação é 10 metros por segundo. Com o coeficiente de restituição, já que o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, na letra B ele falou que o coeficiente de restituição é 0,5. A velocidade de aproximação eu já calculei que deu 10. Como é que vai ser a velocidade de afastamento? Para que após a batida os carros estejam se afastando, o carro vai ter que estar com uma velocidade maior que a do caminhão que bateu na traseira, né? Então eu vou dizer que a velocidade de afastamento é a velocidade do carro B, VB, menos a velocidade do carro A, que continua indo para a direita. Então a velocidade de afastamento vai ser VB menos VA. Está dividindo, passa multiplicando, 5 é igual a VB menos VA. Outra equação. O que eu vou fazer agora com a primeira equação e com essa segunda equação? Vou fazer um sistema de equação. Isola numa, substitui na outra. Cuidado, gente. O principal perigo de choques mecânicos é o aluno ficar devaneando. Ai meu Deus, depois da batida, será que os dois carros vão para a direita? Será que os carros vão para a esquerda? Será que um vai para a direita e um vai para a esquerda? Não fica devaneando com isso. Quando dois carros chocarem e tu tem que calcular o que vai acontecer com eles após o choque, chute, mesmo que tu estejas errado, chute, suponha que os dois carros vão para a direita. Assim a tua velocidade de afastamento vai ser sempre a velocidade do carro da frente
menos a velocidade do carro de trás. Tu nunca vai ter que ficar devaneando a respeito disso se tu usar a minha dica. Se tu ficar devaneando, hora vai ser mais, hora vai ser menos, e aí vai dar um rolo. Se tu tiver tempo para estudar choques mecânicos, aí tu pode devanear um pouquinho. Caso contrário, não pense. Pense só que chute que após os carros chocarem, ambos vão para a direita. Quando eu for fazer a letra C, meus amigos, a única diferença é que o coeficiente de restrição, em vez de 0,5, vai ser 1. Quer dizer que a única diferença é que a última equação fica 1 igual a VB menos VA dividido por 10. Está dividido, passa multiplicando, 10 é igual a VB menos VA. Então, tu vê tanto na letra B quanto na letra C, para terminar a questão, eu vou ter que fazer um sistema de equação. Por isso que é a questão mais chata que tem. É a questão mais top que tem. Vamos terminar a parte matemática isolando numa e substituindo na outra. Vou pegar a letra B e a letra C ali, ó, que eu já aprontei, e vou finalizar a letra B e a letra C. Vamos calcular que velocidades esses carros atingiram logo após o choque. No caso da letra B, que o choque era parcialmente elástico, letra B, eu vou pegar a equação 190 igual a 9VA mais VB, vou isolar o VB aqui, menos passa mais, vai ficar 5 mais VA igual a VB, isolou numa, substitui na outra. 190 é igual a 9VA e no lugar do VB, 5 mais VA, mais passa menos. 9VA mais VA, 10VA. 185 igual a 10VA, está multiplicando, passa dividindo. A velocidade do caminhão deu 18,5 metros por segundo. Diminuiu um pouco mais a velocidade do caminhão, já que após o choque o caminhão teve o seu para-choque voltando parte à forma original, né? Então houve um recuo a mais aí da velocidade do caminhão. Isolou numa, substituiu na outra. A velocidade do carro fica 18,5 mais 5. Tu vê, a galera do carro se ferrou ainda mais, deu 23,5 metros por segundo a velocidade do carro. Então aumentou ainda mais a velocidade do carro. Então tu vê, se o para-choque do caminhão tivesse algum tipo de mola que voltasse à posição original após a batida, ia ser mais grave ainda o choque para os ocupantes do carro e do caminhão. E a letra C, eu vou pegar a mesma equação que eu usei na letra A e na letra B, 190 igual a 9VA mais VB, só que aí eu vou isolar o VB naquela equação que eu montei para a letra C, menos passa mais, 10 mais VA igual a VB, isolou numa, substituiu na outra, 190 igual a 9VA mais VB, que é 10 mais VA, mais passa menos dá 180, 9VA mais VA é 10VA. Tu vê agora que o choque foi perfeitamente elástico, a velocidade final do caminhão foi ainda menor. E aí, isolou numa, substituiu na outra, a velocidade final do carro é ainda maior, 28 metros por segundo. Por isso que é importante que os carros se deformem após a batida e não voltem à forma original. Quanto mais destruídos os carros ficam após a batida, maior a chance das pessoas dentro do carro sobreviverem para uma mesma batida. Ou seja, carro de 1970, aço, chapa grossa. Carro moderno, plástico. Os dois carros batem a 100 por hora num poste. O carro de 1970 dá uma entortada. O carro de 2015 fica totalmente destruído. As pessoas têm mais chance de sobreviver no carro totalmente destruído do que no carro que só entortou um pouquinho. Porque se o carro entortou um pouquinho, quer dizer que a energia foi para algum outro lugar, para o corpo das pessoas que estavam dentro do carro. Por exemplo, se o carro foi totalmente destruído, quer dizer que a energia cinética do carro foi usada para destruir o carro. Menos energia foi absorvida pelo corpo das pessoas. Então tu vê, o projetista hoje em dia tem o dever de fabricar um carro que, no caso de uma batida, fique demolido, fique destruído. Não é só para que os carros sejam mais frágeis e vendam mais carros em menos tempo. É também para aumentar a chance de sobrevivência numa batida. Legal, cara. Então a questãozinha foi bem legal. Revisamos uma boa parte de dinâmica impulsiva. Agora deixa eu fazer por merecer
Se alguém tem questões extras aí pra gente discutir, né? Falem, meus amores, o que vocês têm de dúvida aí? Essas aí estão me perturbando desde o começo do ano no apoio, não posso abandoná-las agora.